Bom, eu havia parado aqui em outros pontos fortes, né? Já é o início do segundo vídeo. Tá aqui, ó. Há apenas uma unidade de ponto flutuante compartilhada entre os dois núcleos disponíveis. A unidade de números inteiros completamente independentes, os chamados núcleos, tá? Isso aqui tem uma relação interessante com o poder de processamento, tá? Lá na frente a gente tem um ponto aqui que eu trato que as unidades de execução elas não são totalmente ordenadas, elas são colocadas fora de ordem e isso de alguma maneira facilita muito se eu tenho que executar uma tarefa do tipo inteira e quem está ali para executar é de outro tipo, eu quero fazer uma soma, mas quem está ali é uma unidade de execução de subtração. Subtração não faz soma, então pelo fato de haver essa desorganização, né, não ser tudo encadeado, soma, multiplicação, divisão nessa ordem, o processador tem uma unidade de agendamento que vai lá e busca a próxima unidade, vai lá procurar, que pode resolver o meu problema. Já a gente vai ver isso. Tá aqui, ó. Cada motor de números inteiros tem 4 unidades de execução. Opa, então, mais unidades de execução. E lá na frente a gente vai ver que elas são ordenadas, não tem uma ordem bem exata, isso facilita muito. Tá aqui, ó. As unidades de execução podem executar qualquer tipo de instrução inteira, incluindo ela mesma, exceto a sua própria instrução contrária. Um bom exemplo está aqui, ó. Divisão não executa multiplicação e o inverso também não ocorre. Beleza? Então, divisão não executa multiplicação. E multiplicação não executa divisão, beleza? Vamos lá. E isso aqui é o que eu tinha comentado, ó. É um ponto forte ligado ao ordenamento dos motores de execução. Utiliza motores de execução fora de ordem, pois, como nem todos os motores de execução podem processar todo tipo de instrução, se não houvesse uma unidade de execução fora de ordem, as unidades do processador poderiam ficar ociosas. Uma dica, olha, unidades de agendamento são diferentes de unidades de execução. Isso aqui, ó, saber que elas são diferentes é importante por um motivo. Quando eu comecei a pegar alguma coisa sobre unidade de agendamento e unidade de execução, eu fiquei perdido. O que o nome delas me ajuda a entender? Unidade de execução vai executar, ela vai de fato fazer com que como é que eu vou dizer? Vai fazer com que aquela tarefa ocorra. Eu quero subtrair. Opa, já que eu quero subtrair, eu estou com a unidade de subtração, ela vai resolver o problema. Só que se eu não tiver uma unidade que possa fazer a subtração, basicamente a unidade de agendamento vai procurar quem pode fazer aquilo, vai determinar qual que é a unidade. Beleza? Então a unidade de agendamento procura unidade de execução para resolver o problema. Então isso aí a gente tem que lembrar bem, beleza? Então tá aqui, ó. Dica: unidades de agendamento são diferentes de unidades de execução. A explicação da tarefa segue abaixo. Se a próxima instrução a ser executada estiver com uma unidade capaz de executá-la ocupada, não há espera. A unidade de agendamento procura a instrução que possa ser executada em uma das outras unidades, caso estejam disponíveis. Então, assim, a unidade de execução não pode executar aquela tarefa, a de agendamento vai buscar outra instrução para poder executar naquela unidade. Então, isso é um ganho de tempo legal, beleza? Basicamente, o que isso gera? Menos ociosidade. Por quê? Eu tenho um processador com poucos núcleos. Lembrando que eu tenho 4 unidades de execução por núcleo. Como eu só tenho 4 núcleos, então assim, menos núcleos, menos ociosidade. Qual que é o lado bom? Eu uso bastante o meu processador, porque assim, se o processador fica ocioso, de alguma maneira eu estou perdendo algo, tá? Então aqui, ó. O ideal das unidades de agendamento é manter todas as unidades de execução do processador ocupadas a maior parte do tempo. Então a ideia é realmente aproveitar o nosso processador, beleza? Vamos em frente. Bom, aqui tem alguns pontos fortes, né? Ó, ponto forte ligado ao consumo de energia. O gerenciamento de energia
é feito a partir do chaveamento de circuitos, o Power Gating, que permite à CPU cortar a alimentação de unidades que estão sendo usadas para economizar energia. Onde é possível desligar completamente qualquer núcleo que não estiver, que não está sendo utilizado. Então, isso aqui é bom, é um ponto positivo que a gente pode colocar sobre o processador. Não é bem o que a gente está querendo sobre o poder de processamento, mas se não está havendo uso, ele desliga. E outra coisa, isso aqui é interessante, eu não lembro em qual foi o site que eu estava lendo, eu vi isso. O processador está ali com a configuração de fábrica, 3.6 GHz, o bichão está lá rodando. Só que aí eu comecei, eu não estou fazendo nada em especial. Ou então eu mandei o meu computador imprimir um livro, 1000 páginas. E eu não preciso dos 3.6 GHz ali. O que acontece? Ele sozinho vai lá, desliga os núcleos que eu não vou utilizar, economiza menos energia, economiza mais energia, na verdade, e acaba fazendo com que o trabalho continue. Então eu faço o mesmo trabalho gastando menos energia. Ponto positivo, tá? Outro ponto forte ligado ao poder de processamento, tá? Esse que a gente discutiu, que ele é um processador simples, mas em momentos como o ambiente de jogo ele chega a ser próximo do desempenho do FX 8120, tá? Isso que a gente comentou, que é ponto fraco para a marca. A gente comentou que ele é muito parecido com o 8150, tá? Mas ele tem a metade da cache e a metade dos núcleos. Sobre o aumento do clock, a gente comentou também, que o de fábrica é 200 multiplicado por 18, 3.6. E outro ponto fraco ligado ao desempenho, tá? Isso aqui é algo gritante. Por que eu falo gritante e decepcionante para os usuários da AMD? Grave esse nome, Lano. Lano mesmo com 2 L's, tá? Eu pensei que fosse Liano, mas é Lano mesmo. Um L maiúsculo, próximo minúsculo. Olha bem aqui, ó. O software de benchmark X264HD apontou que o processador, mesmo sendo um quad-core, está mais lento que o AMD A8 3850, que é o tal do Lano, tá? Que é 700 MHz mais lento. Isso aqui é lá do Last Reviews. Então, claro que assim, sempre isso ocorre? Não, isso não ocorre sempre. Mas houve testes em que esse processador Lano, que é o que? 700 MHz mais lento, teve um desempenho melhor. E até outra coisa engraçada falar. O FX 4100, ele é um grande campeão de preços. Ele chega a ser mais barato do que esse Lano, que é um processador mais antigo, mais lento na teoria. Então, assim, o FX 4100 é um bom processador? Bom, até então, o que todo mundo colocou? É um processador muito simples, para um desktop de mesa, acesso à internet, digitação de texto, você não vai ter coisa maior vinda daí, tá? Olha aqui, ó, em benchmarks com o PoV Ray, tá? E os Cinebench, o AMD A6 3650 rodando a 2.6 GHz teve desempenho melhor que o AMD FX 4100 rodando 3.6. Então, ó, é outro processador da mesma família desse Lano que rodou melhor. Então, ó, 1000 MHz de diferença e desempenho melhor. Então, assim, isso torna o nosso processador, em alguns casos, um bundão, Porque tem hora que ele não roda como deveria. Então, é um ponto muito fraco para a AMD, tá? Por final aqui, eu já tinha comentado, mas é aquela questão, É a história de, nos últimos 10 anos, ser um processador tão fácil de fazer overclock. Então, overclocking, o aumento do poder de processamento dele, é a palavra para esse processador. É tanto que, se alguém falar assim, ó, ressalta para mim 2 pontos muito fortes desse processador: facilidade de overclock e preço. Isso aí ele é imbatível. Porém, ele deixa o processador de família anterior a ele muito mais simples, com poder de processador mais baixo, batê-lo. Então, ele é um processador muito simples mesmo. É tanto que alguns textos colocam que a família FX foi desenvolvida para processadores de
alto poder de processamento. Porém, o caçula aqui, que é o menorzinho deles, o 4100, ele é um processador de uso doméstico. Não adianta querer fazer outra coisa que vai dar pau, beleza? Tá aqui, ó. Campeão de preço baixo, mais barato até que processadores de tecnologias anteriores, como o A6 3650 e outros aí, tá? Por final, é uma espécie de uma conclusão que eu resolvi colocar aqui, ó. O AMD FX 4100 não está no topo das paradas quando se trata de desempenho da CPU, mas o preço e capacidades de overclock sólidos e baixo resultado fazem com que seja considerado um chip decente para aqueles que precisam de um sistema de computador, né, com orçamento baixo. Para se ter uma noção, em alguns estudos, coloca-se que se você pegar um FX 4100, uma placa-mãe mediana, 4 GB de memória, esses 3 itens saem mais barato do que o FX 8150, que é o top dessa família FX, beleza? Santana, é isso, tá? Esses são os dados que eu consegui reunir daquele primeiro texto que você me passou. Assim, são os dados que nos interessam de fato, beleza? Então esses são os dados que eu reuni daquele texto que você me passou, que era do Clube do Hardware, e dados também que eu peguei dessa última pesquisa que eu fiz, tá? Esses aqui a gente pode aproveitar de alguma maneira no nosso artigo e no nosso estudo sobre o processador para o dia do seminário, beleza? Então, vamos depois discutir isso melhor em sala e verificar o que a gente consegue, porque aquelas informações sobre SMP, sobre Brand Prediction, eu ainda não achei nada, mas o quanto antes eu vou verificar isso, beleza? Bom, é isso, beleza? E vamos em frente com esse AMD aqui. Valeu!